Mas conta pra gente como é que foi essas últimas horas, 48 horas, 72 horas, desde que o Trump anunciou ali o cessar-fogo e tudo que se desencadeou. Porque surgiu aí notícia de que o Israel teria atacado, Irã teria atacado. Traz pra gente como é que está a situação hoje e como é que foi essas últimas horas. Bom, é justamente isso que você disse, né, gente? Foram mais ou menos 12 dias, 11, sem dormir. Sempre muito alerta, sempre, né, à noite era sempre pior, eles fazem mais lançamentos à noite. As pessoas me perguntam muito por quê. É por causa de exposição, gente. Durante a noite eles conseguem transportar mísseis e fazer os lançamentos de forma mais secreta, né, do que durante o dia se expondo, inclusive no transporte dos mísseis, que Israel estava neutralizando tanto os transportadores quanto os lançadores, quanto os mísseis. Então eles queriam o menos possível serem vistos. Então a gente perde um pouco a noção de dia. Tem dia que eu falo, gente, isso foi ontem, sabe? E foi. Então eu tenho um pouco essa, não sei que dia é hoje, tá um pouco ainda, a gente ainda está se acalmando aqui, né? A gente ficou com cortisol, o estresse muito alto durante muitos dias, então a gente ainda tá, o corpo ainda está trabalhando para a gente se acalmar. Um pouco mais sobre isso. Mas essa noite a gente não teve alarmes. Mas vamos voltar para a noite anterior, né? A noite em que o Donald Trump pediu o cessar-fogo, né? Colocou o cessar-fogo com as condições que estão ainda meio secretas, assim, não estão tão abertas ao público, o que foi acordado, o que não foi. Parece que tem um acordo de que o Irã vai parar de ajudar o Hezbollah financeiramente por pelo menos 30 dias. Teve negociação com a Rússia e com a China, dizendo, e com o Catar e com o Oman, o Trump garantindo que Israel iria sim recuar. Mas o que aconteceu? E é o que sempre acontece, com o Hamas também acontece assim, né? O Hamas aqui em Gaza. Sempre que vai ter um cessar-fogo, um pouco antes do cessar-fogo, eles fazem lançamentos. Eles fazem. Isso é sempre, tá? Isso o Hamas faz sempre e o Irã fez a mesma coisa. De 5 às 7 da manhã, a gente ficou indo e voltando do bunker, porque era. Começou o alarme, né? Vem aquele pré-alarme que é um barulho. É assim. Pé! E o seu telefone trava, isso te acorda. E aí vem escrito assim: alerta extremo. Se aproxime fique próximo ao local seguro. E aí você, né, tem que, enfim, pegar o que você tiver que pegar. Eu, no caso, pego meus animais de estimação e tudo mais e levo para o bunker, que no meu caso é na minha casa, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem que usar bunkers ou comunitário do prédio, elas têm que descer as escadas e ir até o bunker do prédio, que é embaixo, no subsolo. E tem que ser pelas escadas, e muitas pessoas se machucam nesse trecho. E eu também sempre me lembro nesses momentos dos idosos, das pessoas com dificuldade de locomoção, porque tem muito pouco tempo. Aqui em Tel Aviv, se um foguete é lançado do Hamas, a gente tem 90 segundos. Do Irã, a gente depende um pouco, porque agora a gente tem esse pré-alarme, que é um alarme antes do alarme, para que a gente tenha mais tempo, né? Porque como os mísseis do Irã demoram um pouco mais para chegar em Israel, porque o Irã é mais longe, eles conseguem avisar a gente com um pouco mais de antecedência. Mas a gente não sabia se era uma antecedência de 2 minutos, de 4 minutos, de 10 minutos. Você não tem como saber. Então, a coisa é você ir o mais rápido possível para o bunker. Então a gente ficou, acordei 5 horas com esse alerta, a gente ia para o bunker, começavam as sirenes, explosões, liberavam a gente. Passa um tempo, eles liberam a gente. Aí voltei. Assim que eu cheguei no quarto, voltei, começar a dormir, outro alarme. Volta para o bunker, mesma coisa. Aguarda um pouco, começam as sirenes, depois da sirene as explosões e você espera mais um pouco por causa dos destroços, tá, gente? Às vezes essas explosões, elas criam uma onda muito forte, mesmo se for só pela interceptação, dependendo da altura da interceptação, só esse baque, né, esse contato, ele já cria uma onda muito forte, que faz uma explosão muito forte. E as quedas são muito intensas, a gente consegue sentir. Eu sei quando tem queda de dentro do meu bunker, eu falo, caiu. Porque o barulho, a forma que treme é diferente. Então, nesse dia, inclusive nesse ataque, caiu um míssil
iraniano em Beersheba, num apartamento residencial, matando 5 pessoas, destruindo o apartamento. E uma coisa extremamente triste. Mas enfim, a gente ficou nessa durante 2 horas e voltava dos bunkers. Eu até na última vez falei, já vou ficar aqui mesmo, porque eu não aguento mais esse ir e voltar. E quando o cessar-fogo começou às 7 horas da manhã, eles ainda fizeram lançamentos ao norte de Israel, lançamentos de mísseis, e durante a tarde, eles fizeram lançamentos de mísseis. Nisso, Donald Trump acordou e acho que ele não tinha sido bem informado ainda, porque Israel estava dizendo que ia responder a esse ataque que matou 5 pessoas aqui. Isso não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa, não foi um ataque que caiu no mar ou enfim, matou pessoas em Israel. Então Israel disse que ia responder, mas Donald Trump acordou. Eu acho que eu não acho, ele ainda não estava a par do que tinha acontecido aqui, então ele deu várias declarações muito firmes, inclusive falando que estava muito chateado com Israel, porque estavam pensando em quebrar o cessar-fogo, que era para segurar as bombas, que isso era um absurdo. E aí ele conversou diretamente com Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que informou ele, né? Tipo, oi Trump, aqui mataram pessoas. E aí ele falou, então tá, façam um ataque leve, um ataque para não escalar. Vocês podem fazer uma resposta para não escalar. Então foram destruídas algumas antenas nos QGs da Guarda Revolucionária Iraniana, mas não foi nenhum ataque grande de Israel. E durante a tarde, o Irã ficou lançando vários drones suicidas, né? Esses drones que eles têm explosivos, em direção a Israel, mas foram todos interceptados antes de chegar até Israel. Então a gente não teve sirenes e não teve resposta também no Irã, porque quando é interceptado antes, Israel não responde. Então foi basicamente algumas coisas que ainda estavam em curso, né? E aí, como eu falei para você, né, a informação é muito importante nesse momento. Houve ali um delay na informação para o Trump, né? E acabou que era uma coisa que estava em curso, uma resposta que estava em curso, justamente porque tinha acontecido esse fato de 5 pessoas terem perdido as suas vidas aí nesse ataque, né? Nós não somos Cantanhede, que os mísseis caem do céu, sabe? Parece chuva, neve, cai do céu. Não. Houve um ataque, 5 pessoas perderam suas vidas. Foram Tudo que assassinados, você está você pode dizer dessa forma. Exatamente. E como você está narrando as coisas aí, é interessante, porque são ataques direcionados a locais onde existem civis, não são alvos militares. Diferente de Israel, que ataca alvos militares, né, para justamente dissuadir ali a força, né? Inclusive, o uso dos caças é uma coisa, gente, é muito difícil para Israel manter os caças lá no Irã. É muito longe, tem que reabastecer os caças, é uma coisa extremamente complicada, é uma viagem longa e difícil. Porém, a forma de fazer um ataque com essa precisão que Israel fez precisa ser feito através de caças. O problema é que o Irã ele não tem esse poder bélico, né? Então eles lançam esses mísseis balísticos completamente aleatório. Caiu diversos em casas diversas vezes. Morreram 28 pessoas, mais de 3 mil feridas. Não é uma brincadeira, isso em 12 dias, é muita coisa. É Isso muita mesmo com coisa. sistemas de defesa, é importante explicar os sistemas de defesa, gente, eles Sim. funcionam, tá? Eles funcionam, só que nada é 100%. Então, por exemplo, na primeira noite, o Irã lançou 200 mísseis balísticos. Interceptar mísseis. E depois ele começou a enviar mísseis cachos, que são mísseis que eles são tipo cachos de uva. Um míssel de, sei lá, 1 tonelada se torna 6 mísseis. Isso é mais difícil de interceptar, porém, se cair, eles causam menos dano. Porém, existe a maior chance de cair, porque quando um vira 6, o sistema não consegue interceptar todos, porque ele não entende para onde eles foram, né? E o sistema de defesa de Israel, gente, eu sei que todo mundo chama de Iron Dome, mas o Iron Dome é o mais básico deles. Ele é para mísseis de curta distância, por exemplo, os do Hamas. E cada lançamento do Iron Dome custa $60.000. Cada lançamento. Só o Hamas lançou durante essa guerra mais de 13.200 foguetes contra Israel. Vocês podem fazer a conta.
E aqui o Irã, quando ele lança um míssil balístico, quem defende Israel é o Arrow 3. E cada lançamento do Arrow 3 vale entre 2 a 4 milhões de dólares. Cada lançamento. Desirê, as pessoas não têm noção dessas coisas que você está falando, né? É por isso que é importante essa tua experiência. E assim, né? Vamos lá, Desirê não é militar, não tem o profundo conhecimento militar, isso que eu quero dizer, mas você acaba adquirindo isso pela sua experiência, né? E não tem, eu digo, a experiência ali do loco, né? Do repórter, do jornalista, do comentarista, o cara que está ali em loco, ele vai aprendendo essas coisas técnicas que nós não temos noção, né? Você acabou de explicar o míssil Cacho, você acabou de explicar que existem vários sistemas de defesa, não é um só. Você falou do valor do custo, né, para manter, falou da distância dos caças, entendeu? Tudo esses detalhes, essas nuances, né? As pessoas não têm ideia da complexidade e, puxando até um gancho, eu acho que a palavra é resiliência mesmo, né? Israel, ele resiste, né? Ele tem essa resiliência de ir sempre com foco em defender a sua população, a sua nação, as pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva, enquanto são atacados de todos os lados. E, infelizmente, né, tem gente aí na mídia que acha que só teve uma mortezinha, outra mortezinha, né? Triste. É difícil me tirar do sério, é difícil fazer com que eu responda a algum comentário assim, porque geralmente eu falo, só uma pessoa muito triste para falar um comentário assim, mas esse da mortezinha doeu. Teve uma menina ucraniana, uma criancinha, que ela estava aqui para tratamento de leucemia. Ela saiu da Ucrânia para se tratar aqui e foi morta por um míssil iraniano. Isso não é uma mortezinha. 28 pessoas, 28 famílias hoje choram e não têm mais seus entes queridos por causa de mísseis iranianos. Não se pode dizer o mesmo no Irã porque civis não foram atacados. Exato. Isso que você falou, eu tenho muito. Pode falar, pode falar. É porque a gente tem aqui muito contato com a IDF, né? Porque, assim, geralmente as pessoas aqui já serviram o exército. Inclusive, uma amiga minha, ela é piloto da Força Aérea de Israel. É uma das coisas mais difíceis e mais trabalhosas é se tornar uma piloto. E ela estava nessa operação, né? Na operação ali no Irã. Então, é uma coisa muito interessante, a gente acaba tendo bastante contato e aprendendo bastante com eles mesmos, eles conseguem me explicar muito bem. Legal, muito bom. Olha, Desirê, puxando aí que você falou você falou da questão das forças, né, de Israel, deixa eu ver aqui. O nosso amigo Cadu, ele compartilhou comigo um vídeo, eu já até mandei para você, né, e eu queria que você fizesse um comentário né, o que você sabe, o que você tem conhecimento, o que você teve a percepção, que é justamente aquela questão deixa eu colocar aqui para gente, é aquela questão, cadê? Por que ele sumiu? É aquela questão do apoio ou de trabalho conjunto, né, das forças de Israel com o Brasil. Deixa eu colocar aqui. Ele me mandou esse vídeo aqui, né? Eu vou colocar apenas aqui, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Que é um vídeo que fala, né, Desirê, de um trabalho aí, uma cooperação ali na tríplice fronteira do Brasil. Você tem conhecimento sobre alguma coisa nesse sentido? Se existe, já existiu, já ouviu falar aí com o teu conhecimento, com os teus amigos que você conversa? Há mais de 30 anos, o Irã já colocou os olhos dele na América Latina. A gente já tem aí unidades do Hezbollah, inclusive há mais de um mês atrás, 400 líderes do Hezbollah foram para o Brasil. Em dezembro de 2023, um ataque terrorista programado pelo Hezbollah foi impedido pela Mossad, a CIA e a Polícia Federal Brasileira. Pessoas foram presas, inclusive um brasileiro que estava chegando do Líbano, justamente, foi preso no aeroporto de Guarulhos. Se sabe muito bem sobre o problema da tríplice fronteira. Israel está
tá sabendo, avisa e é monitorado isso, viu? Mas realmente acontece. Inclusive, quando a gente viu navios iranianos de guerra atracando no Brasil, a gente sabe que navios de guerra, eles fazem treinamentos pelos mares e tudo mais. Mas eles pediram para atracar em diversos países e receberam negativa. Quando eles pediram para atracar no Brasil, os Estados Unidos avisou, não permita, não é para atracar, e eles ficaram atracados 2 semanas no Rio de Janeiro de toda forma. Isso não é uma brincadeira, tá, gente? Isso realmente é bastante sério. Eu digo mais, olha, eu digo mais, Desirê, há informações de que houve festinhas e tinha gente do governo, né, participando dessas festinhas nesses navios, né, que foram atracados aqui. E como você falou, os Estados Unidos também olham nessa situação, eles têm lá isso mapeado, mas é importante você trazer esse contexto porque Israel, né, o Mossad, né, o pessoal fala, né, os caras, como é que o cara não sabe que eles sabem de tudo? É porque, né, a gente viu aquela operação que o drone entrou no quarto do cara, né? E aí as pessoas Gente, não entendem, né? Porque o nível de Israel precisamos destruir sim o inimigo, né? Mas o inimigo, não sim. o primo, o Não o tio, a povo. família toda, a Não. casa, pois é, não é isso. Só que aqui você sabe, né? Eu estou dizendo quem está aqui desse lado. Você sabe que aqui todos os veículos aqui tentam vender de que Israel é um malvadão, né? Aí o Israel é malvadão, por quê? Porque o Israel tem competência e tem capacidade técnica para executar um ataque, né? Uma defesa nesse nível. Então, Sim. por isso, ele não pode usar, entendeu? Ele é muito forte para usar isso contra os outros que ficam jogando mísseis aleatórios acertando crianças, famílias, É, hospitais, casas e tal. é exatamente isso. É como se assim, não, vocês são fortes demais, então vocês não podem responder. Tipo, oi? Bom dia? Isso que você está dizendo tem até uma piada, né? Uma piada, tá, gente? Mas que diz assim: a CIA diz, eu sei qual o seu quarto. E a Mossad diz, eu sei de que lado da cama você dorme. Então, e eles sabem, tá, gente? Isso não é Ele uma sabe. brincadeira. A gente está, inclusive, viu o Donald Trump agora fazendo uma declaração de que a Mossad entrou em Fordo, né, que é a base nuclear que os Estados Unidos principalmente foi destruir durante a ação deles ali, né, com um B-2 e navios nucleares e submarinos nucleares, enfim, que eles vieram aqui até o Oriente Médio fazer esse ataque, que agentes do Mossad já entraram. Então a gente nota uma infiltração super refinada, como é que eles já estão lá dentro, né, para conseguir esse tipo de informação de que sim, Fordo foi destruído, e essa informação passada por Donald Trump. Olha, aproveitando que você puxou esse gancho aí, mandaram uma pergunta a seguinte: se você tem alguma informação, se já foi falado, veiculado em algum lugar, ou conversou mesmo de bastidores, Hum? se o Shin Bet, eu acho que é isso, né? Se eu falar errado, por favor. Em inglês é Ou, Shin Bet e aqui em Israel o nome é Shabak. Shabak. Ou o Mossad, se eles sabem, se eles têm alguma informação do urânio que foi supostamente retirado lá de Fordo. Então, não tem nenhuma alegação de que isso realmente tenha acontecido, gente. Para você transportar urânio, material radioativo, centrífugas, isso não é uma coisa simples. Você não consegue fazer isso do dia para a noite. Precisa de caminhões especializados, sabe? São materiais muito sensíveis. Você não pode fazer de qualquer jeito. E foram vistos vários caminhões ali próximos a Fordo, mas aparentemente caminhões comuns. E o que que se sabe? Que os iranianos lacraram as portas de Fordo por medo, até Hoje no Mundo Militar falou isso ontem na live que a gente fez, existe uma bomba que ela entra pela entrada que ela acha e um impacto lá dentro. Então, justamente para Israel não usar esse tipo de bomba, eles lacraram as entradas. Então, aparentemente, esses caminhões estavam com areia e estavam indo fechar as portas. Aí a gente tem a versão americana, que é Fordo foi destruído, foi o que o Donald Trump disse diversas vezes, e tem a versão do Irã,
que é um grande propagandista, né? Inclusive ontem, desculpa, gente, a ambulância. Eu já ia perguntar se essa Não, sirene não era... e eu tenho esse estresse pós-traumático que eu escuto uma coisa, apesar Sim, dessa não parecer, não se parece com a sirene, eu queria estar até com meu celular outro aqui, que eu podia mostrar para vocês o barulho da sirene, para vocês entenderem um pouco como é que é. Mas então, e tem a propaganda iraniana, né, que sim, diz que bom, o Irã ele atacou uma base dos Estados Unidos em Doha e no Iraque. Em Doha foram 6 mísseis e no Iraque um míssil. Em Doha, a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio já estava evacuada. Um dia antes já tinha tirado tudo. E onde foi o ataque? Foi numa parte mais inoperante da base. Enfim, foi uma coisa bem simbólica, né? A gente viu sim. que foi uma coisa simbólica, não machucou ninguém e já tinha sido evacuado. Ou seja, os Estados Unidos já sabia que ia ter aquele ataque ali, foi avisado e ele retirou as suas tropas e tudo mais, para o Irã poder ter uma resposta e não ficar tão humilhado que não conseguiu fazer nada. Porém, dentro do Irã, o que eles disseram foi que eles venceram a América, destruíram a América e que a América ficou com tanto medo que implorou por um cessar-fogo. Isso é para vocês verem o nível. O Mas, nível, mas imagina quem mora lá e só tem acesso a essa informação. E sim. tem os vídeos, tem o vídeo deles enviando mísseis contra a base e tudo mais. Então, assim, se você tá lá e é isso que você tem acesso, é isso que você acredita, né? Que isso aconteceu. A verdade, bom, eu deixo vocês decidirem o que é verdade aí, né? Mas, olha, Desirê, infelizmente, eu vou te dizer uma coisa: o Brasil, eu não vou te dizer que ele está muito distante disso, não, sabe? Apesar daqui o pessoal não ter comemorado, né? Teve muita gente que parece que estava torcendo para dar tudo errado, para derrubar os caças dos Estados Unidos, enfim. Parece que tinha gente que. Eu vi, por exemplo, o Guga Chakra, né, que você deve conhecer, o Guga Chakra falando sobre o Donald Trump ter falado da questão do cessar-fogo, ele falando quase assim, meio que, tipo assim, olha e tal, não sei não confio e tal. Eu falei, poxa, o cara tá torcendo contra. O cara tá torcendo contra. É muito difícil. Eu postei um vídeo outro dia. Um moço foi, eu não sei quem é, perdão, mas ele estava fazendo entrevistas na passeata LGBT. E ele Sim. perguntou para as pessoas lá: Ah, você é É a o favor da Douglas, não é o Palestina? Douglas. É o Não, Douglas, não né? foi o É o Douglas. O Douglas Moreno? também, mas foi Ah, este sim, vídeo específico. Eu não sei quem é a pessoa. Eu recebi o sim. vídeo apenas. E ele pergunta eu postei, ele tá postado, depois eu vou até procurar saber quem foi, porque foi muito inteligente. Ele perguntou para uma moça, né, um casal, um homem e uma mulher que estavam ali, se eles eram pró-Palestina, eles disseram que sim. E ele falou: Bom, depois da guerra, você gostaria de visitar Gaza? E ela responde: Ah, então, não, eu não me sentiria muito confortável, né? Porque eu sou mulher e eu sou gay, e lá eles não gostam nem de mulher, nem de gay. E você vê que. E ele tá assim, então, mas você ainda é pró-Palestina? Ela falou: Sim. É uma coisa que não faz sentido. Eu tento explicar para as pessoas pró-Palestina, gente, que se você é pró-Palestina, não deseje que eles sejam governados por uma organização terrorista que destrói, rouba, traz morte, atraso e destruição para eles, radicaliza eles, torna crianças alvos, coloca crianças como escudo humano. Não deseje isso para eles porque vocês não desejam isso para vocês. Então, para de Sim. condenar essas pessoas a uma realidade que você não gostaria para você. Não faça isso. Eu também não entendo isso, Desirê. Eu sinceramente, eu vejo que, sabe, existem modinhas, né? Infelizmente, a gente tem que. Eu vejo dessa maneira, tá, Desirê? Existem, assim, sabe, movimentos que, por exemplo, chega ali um artista, uma celebridade, sabe? Aí ele quer chocar, né? Ele quer causar, né? Aí ele diz bem assim, eu sou pró-Palestina. Aí o cara nem... E outra coisa, eu vou te dizer uma coisa também sincera de coração. Por exemplo, Caetano Veloso, vou dar um exemplo. Eu acredito que o Caetano, ele sabe de toda a realidade que acontece nesses regimes, né? O que acontece com
os homossexuais, com as mulheres e tudo mais. Ele sabe ao que eles são submetidos. E ele pega e levanta a bandeira, querendo, sabe? Eu falei, cara, você tá, como você falou, você está fortalecendo, dando a imagem para um regime que destrói, que mata, que condena, que, enfim, é Deixa eu te terrível isso aí. falar, eles nem querem. Eu tenho diversos vídeos deles falando: a gente não quer a ajuda de vocês. Eles falam: a gente tem nojo de vocês, LGBTs. Eles cospem neles, mesmo com a bandeira da Palestina. Então, assim, se você tá levantando a bandeira da Palestina achando que assim nada vai te acontecer, eu sinto muito. Você tá enganado. O caso da Greta lá e do navio do selfie, eu falei assim, eles estavam reclamando que Israel prendeu e tudo mais. Eu falei, cara, Israel salvou vocês. Israel Salvo. salvou vocês. Porque se vocês descerem lá, com essa carinha de vocês falando as besteiras. Não, e salvou, salvou. Gente, eles já sabiam quando eles arparam que eles não iam entrar em Gaza. Ninguém vai furar o cerco, isso não existe. Eles não fizeram isso para ajudar. Estão trazendo ajuda humanitária. Tinha 30% de um caminhão. E só naquela época já estavam entrando milhares de caminhões de ajuda humanitária em Gaza. Refeições estão sendo entregues diretamente para a população para que o Hamas não possa roubar essa ajuda, porque eles roubam a ajuda que deveria ir para a população para eles e depois revendem o que sobra por valores absurdos. E é por isso que as pessoas lá estão com fome. Não é porque não tem comida, é porque o Hamas rouba a comida e o que ele deixa vender, ele vende por preços absurdos. Um cigarro em Gaza, eu vi isso no ano passado, tá? O meu amigo me mandou, que inclusive estava em Gaza. Um cigarro em Gaza, não é um maço, um cigarro em Gaza estava valendo quase US$ 100. Então, assim, só para vocês entenderem mais ou menos como é que esse regime faz mal para o próprio povo. E no Irã não é diferente, gente. Olha a economia do Irã. Pesquisa você, vai atrás como está a economia do Irã, como o Irã trata. Olha, imagina você odiar tantos judeus a ponto de vocês defenderem terroristas que matam mulheres porque o cabelo delas apareceu fora do hijab. E isso é real. Gente, terrorismo é mal. Eu sei que hoje em dia, 2025, eu tenho que explicar que terrorismo não é uma coisa boa. Terrorismo não é mártir. Terrorismo não é resistência. Terrorismo é terrorismo. Resistência já teriam feito acordos. Resistência teria Exato. tentado já achar uma forma de paz e não Uma manter há solução. mais de 620 dias 50 israelenses ainda estão dentro de Gaza como reféns. Isso é crime de guerra, fazer reféns é crime de guerra. Voltaram corpos e ainda vão voltar mais corpos desses 50. Estima-se entre 18 a 20 ainda vivos reféns. Vão voltar mais corpos para Israel. Mas eles não querem, eles não aceitam nenhum acordo, eles negam todos os acordos, eles levam até o último minuto, durante meses de negociação, para depois dizer não. Isso não é resistência, gente. Quem quer resistir e está tentando alguma coisa, quer negociar, quer conseguir. E quando negocia e consegue alguma coisa, a coisa vai caminhando. E não caminha por culpa deles. Sempre deles. Quem não quis um Estado palestino, por que não existe Palestina? Não é por causa de Israel. Israel já ofereceu para que eles tivessem um Estado diversas vezes. Inclusive, os britânicos fizeram a primeira partilha, era 80% do território para os árabes, 27% para os judeus, incluindo o deserto de Negev, e 3% para um corredor britânico, ali entre acho que o Rio Jordão e Jerusalém. Então, assim, basicamente, se você olhar a história, eles sempre disseram não. Para este acordo, inclusive, em que neste acordo também os judeus deveriam pagar os árabes e ajudar eles a construir o Estado deles financeiramente. E os judeus falaram: ok, a gente quer os 27%. E os árabes disseram: qualquer muçulmano que aceitar este acordo atrairá sobre si a ira do mundo muçulmano. Então, assim, não é para aceitar o acordo, eles não querem, está no Estatuto do Hamas, Instituto do Hamas, que está na internet, vocês podem ler. O que está escrito lá é o fim do Estado de Israel e não há negociação contra isso. E no Irã, antes deles começarem uma votação no parlamento, gente, eles falam:
morte à América, morte a Israel, agora vamos votar aqui se vai ter comida, se vai ter... Antes de tudo é morte à América. E eles já disseram, isso não é um slogan, isso é uma política, uma diretriz, isso é quem nós somos e o que nós queremos fazer. Então, assim, pensa bem, pensa muito bem no que você está apoiando e no que você, o que o mundo vai se tornar se o que você apoia vencer. Se o que você apoia vencer, o mundo vai ficar um lugar mais legal e melhor ou vai ficar mais perigoso? É uma coisa a se pensar. Ô, Eric, eu vou ter que ir, tô até me ligando aqui no telefone. Uhum. Infelizmente, eu já preciso Ó, sair. tá bom, deixa eu te. Ó, a Raquel mandou aqui. Eu não sei o que a Raquel escreveu aqui. Ela mandou Boker aqui, ó. Tov. Boker Tov, Raquel. Para mim já é Erev Tov, mas esse é bom dia. Bom dia. O Bernardo mandou bom dia. A Daiane aqui, ó, falou que presença maravilhosa, a Desirê aqui. Tá? Um bom dia Linda. para todos nós. Uma pergunta rápida aqui que mandaram: como é a alimentação? Tem um estoque no bunker? Uma dúvida Ô, aqui. gente, os bunkers aí vai depender, porque não tem esse estoque desse jeito, não. Eu, por exemplo, como o meu bunker é na minha casa, eu deixo umas garrafas de água lá, mas assim, a gente sabe que eventualmente se precisar, pega alguma coisa aqui fora. Os bunkers comunitários têm colchões no chão, tem sofás, e as pessoas acabam levando de casa. As pessoas deixam ali trouxinhas, né? Porque a gente já sabe que está em guerra. Geralmente deixam algum snack, alguma trouxinha de fruta e tal, e leva e compartilha. Então, basicamente, é mais ou menos assim que funciona. Não tem comida lá para quem quiser. Isso não é assim. Desirê, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que você trouxe informações muito importantes, ensinou muita coisa para a gente. Eu aprendi aqui muita coisa. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus proteja Israel, né? E nós estamos aqui sempre orando e torcendo pelo lado bom, né? Ninguém quer guerra, ninguém quer conflito, mas nós temos que torcer para que Israel realmente resista, né? Tenha resiliência para resistir, porque nós sabemos que o que esses regimes querem não é apenas destruir Israel, eles querem realmente destruição, né? Querem Eles querem destruir, dominar o matar. mundo e depois, gente, se sobrarem só eles vão guerrear entre eles. Porque eles também É, se odeiam. Os xiitas, sunitas, alauítas, eles se odeiam. Então, não se enganem. O que eles sabem fazer é guerrear. E isso é muito triste. É muito triste ver a realidade das crianças lá falando coisas absurdas sobre matar pessoas. Crianças falando isso. Isso é. Enfim. é muito triste Bom, mas mesmo. eu que agradeço, gente, agradeço muito o Obrigado. espaço, agradeço o carinho, as perguntas, os comentários. Fiquem com Deus e se der, a gente volta aí outro dia, Tá bom. Olha, eu tá vou bom? cobrar. Eu sempre falo o seguinte: quando a pessoa deixa a porta aberta, eu bato de novo, entendeu? Tá sempre aberta. Pode já bater e ir entrando. Sinta-se Obrigado. em casa. Bom dia para ti e que fique tudo bem, que dê tudo certo aí. Amém. Um abraço. Amém. Com Deus, gente. Tchau.